Está lá em 2 Coríntios 5,17. Amém? O que ela diz? Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. E esse mês vamos buscar um pouco sobre essa nova identidade. O tema de hoje, sobre a nova identidade, ela vai um pouquinho mais fundo do que esse verso ali de 2 Coríntios 5,17. Fala sobre o resgate da nova identidade. Como líder do Ministério Resgate, o Ministério Resgate é um ministério que vai em centro de recuperação, leva uma palavra, tenta fazer um trabalho, né, de ressocialização, enfim. É um projeto que sequencialmente está acontecendo. Até no caso, essa terça-feira, estaremos num centro de recuperação levando a palavra. E tem sido bênção demais. Eu ia convidar vocês a abrirem suas Bíblias lá em Gênesis 32, do verso 22 ao 32. Jacó passa o val do Jaboque e luta com Deus. Amém? E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, os seus 11 filhos e passou o val do Jaboque. Tornou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com aquele varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E ele disse: qual o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dai-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar de Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e maquejava de sua coxa. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Pai, por essa manhã, por essa palavra, buscando em Ti, Pai, o Teu entendimento, o Teu objetivo, a Tua missão nessa manhã, Pai. Que caia por terra a minha humanidade, Senhor, perdoa dos meus pecados, me limpa, me adequa, para trazer algo precioso, que é a Tua palavra, Senhor, para o Teu povo. E assim faz o que é o Teu objetivo, Senhor. Muda corações, que a Tua palavra entre, Pai, e faça o que ela tem para fazer. Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nesse texto que acabamos de ler, Jacó tem um encontro com Deus. E Deus muda o nome de Jacó para Israel, como vocês escutaram. E aqui também Deus muda a história de Jacó. Então vamos entender um pouquinho dessa história, um pouquinho de Jacó, da sua nova identidade. Então, quem foi Jacó? Né? Nós somos uma igreja cristocêntrica, tá? Aqui tudo é relacionado a Deus e entendemos que toda a palavra que está no Antigo Testamento, ela é uma sombra do que Cristo veio fazer por nós.
trazer a nova identidade, nova aliança, enfim. Mas, voltando a Jacó, Jacó foi um grande homem na Bíblia, o terceiro patriarca, filho de Isaac, neto de Abraão. Jacó foi pai das 12 tribos de Israel, que é a base da nação de Israel. Então, se podemos dizer que Jacó era filho de Isaac e neto de Abraão, Jacó era filho de crente e neto de crente. Ele tinha uma história, ele conhecia quem era o Senhor. Ele percebeu e viveu as experiências naquele momento do pai e do avô. Mas Jacó, até esse texto aqui, ele não era convertido. Ele não tinha entendido realmente quem era o Senhor. Por mais que ele tivesse toda aquela experiência dos seus pais, da sua família, imagina Abraão, Isaac, o tanto que viveram com o Senhor, mas Jacó não tinha entendido aonde que ele estava. E o que eu entendi nessa manhã? Que o Senhor vem trazer isso, essa revelação para os nossos corações. Porque se a gente está falando de nova identidade, a gente precisa ter profundidade para entendermos quem nós somos, independente de estarmos na igreja, independente de virmos na igreja. E quando que foi esse momento na vida de Jacó? A gente está falando do texto lido. Fazendo alguns estudos aqui, algumas pesquisas. Olha que interessante. Os cálculos. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu vou ter que fazer muitos cálculos com vocês, eu vou tomar muito tempo para entender que ele tinha 97 anos quando ele viveu aquela experiência com o Senhor. 97 anos. 97 anos. Quanto tempo de peregrinação aquele homem teve, sabendo quem era Deus, mas sem a intimidade, sem entender o propósito, o legado. Mas fazendo comparação ao que foi a vida de Jacó, né, aos tempos atuais, Jacó morreu com em torno de 147 anos. Tá? E trazendo para a estatística hoje de vida, vamos colocar aí que ele teria ali 97, seus 50 anos, tá? Então, eu tenho 51 anos, mais ou menos o que eu já tinha vivido de experiências. E o que isso quer dizer? Que a gente pode colocar aqui um alerta para as nossas vidas. Ligar a sirene do que estamos vivendo e do que está acontecendo. Eu colocaria também como a fidelidade do Senhor para a sua igreja. Da mesma maneira que o Senhor é fiel a Jacó, que tem uma história com o Senhor é fiel com cada um daqui. Porque é a revelação dele para com os dele. Porque se, eu posso dizer para vocês aqui, se você está aqui essa manhã para receber a palavra, é porque assim o Senhor quis. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. E é isso que Ele quer conectar os nossos corações. Entender essa profundidade com Ele. Que a gente pode ir mais fundo nesse relacionamento, que a gente pode ir mais fundo na nossa história com o nosso Senhor. Que o que vivemos no mundo afora, nossas aflições, nossas angústias, elas não têm nada a ver com o que a gente tem
vivido aqui, mas ao mesmo tempo tem a ver porque tem um propósito em todas as coisas. E não foi diferente com Jacó. Mas vamos falar de Jacó para contextualizar mais os detalhes. Jacó, filho de Isaac e Rebeca, gêmeo de Esaú. O que significa o nome Jacó? Na palavra, na Bíblia, todo nome ele tinha um significado. Para um propósito que ele iria viver ou para o que ele já tinha vivido ali. O nome Jacó significa aquele que segura pelo calcanhar, ou suplantador. E o que significa isso? Aquele que toma o lugar do outro. O enganador, o mentiroso. Que se refere à história de ter nascido segurando o calcanhar do seu irmão Esaú e de ter enganado o seu pai para receber a bênção. Isso contextualiza o quê? O nome dele. Vamos lá para uma narrativa. Eu não vou falar muito, vou pontuar algumas partes da vida de Jacó, porque depois, se vocês quiserem estudar a história dele, é uma maravilhosa história, só que ela vai lá de Gênesis 25 a 40, mais ou menos, vai longe. Enfim, o que eu vou convidar vocês agora é abrir lá em Gênesis 25. Do 24 ao 34. Aqui a gente vai falar do nascimento dos gêmeos. Amém? E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu primeiro ruivo, todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado com a mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o nome de Jacó. E era Isaac de idade de 70 anos quando o gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão, perito na caça, varão de campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaac a Esaú, por sua caça, e era seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Jacó cozera um guisado e veio Esaú do campo e ele estava cansado. Aqui tem uma primeira treta, tá? Familiar entre os irmãos, que vai trazer, vai dar luz a esse momento do nascimento de segurar o calcanhar. Jacó cozera um guisado e veio o irmão do campo cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a sua primogenitura. E disse Esaú cansado: eis que estou a ponto de morrer. E para que servirá logo essa primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú, e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou a sua primogenitura. Jacó se aproveitou do momento de fragilidade do irmão para conseguir algo que naquela época, a primogenitura, algo que teria, vamos dizer assim, pensando em herança do pai, receberia 3 vezes mais do que o irmão.
Mas no desespero, na fome, Esaú, tá bom, não estava entendendo, mas Jacó já estava na malandragem de se dar bem. Mas tem outra situação que acontece lá em Gênesis 27. Essa eu não vou abrir a palavra, mas vou trazer para vocês. Jacó toma a bênção do seu pai, que era para Esaú. Jacó toma para si a bênção, fingindo-se passar por Esaú, vai ao pai, o pai já estava para morrer, e pede, filho, pede a Esaú, pede, filho, traz pede para Esaú, filho, traz uma caça, que eu quero te abençoar. Mas Rebeca, a mãe deles, mais conectada com Jacó, percebe a situação e chama Jacó: olha só, teu pai vai dar a bênção, vamos fingir aqui uma situação para tu receber essa bênção. E Jacó topou. E ele se fez passar, porque ali Isaac estava cego, se fez passar por Esaú. Botou luvas de pelo, a roupa de Esaú para ter o cheiro, fez o guisado com a caça e apresentou para o seu pai. Chegando, Isaac falou, chega a perguntar para ele: é tu mesmo, Esaú? Sim, sou eu, Esaú. Mas não era Jacó se fingindo passar. Mas a voz é de Jacó. Não, mas sou eu. Então deixa eu te tocar. Ele toca as mãos, percebe os pelos, sente o cheiro das roupas e fala: sim, e tu é meu filho. E assim ele abençoa Jacó no meio daquela grande mentira. E o que isso faz acontecer? Esaú chega, vai se apresentar ao pai, e o pai já te abençoei, já foi abençoado, não tem como voltar atrás, está resolvido. Pai, mas não tem, tá, me abençoa de alguma maneira. E ali ele declara: o que eu posso dizer, você servirá ao seu irmão. E como Isaac estava a ponto de morrer, Esaú, na sua fúria, segura a bronca, mas declara que vai matar o irmão. Olha o tamanho da treta. E Rebeca percebe isso, sua mãe, e já avisa para ele: cara, foge que teu irmão vai te matar. Assim que seu pai fechar os olhos, morrer, que ele estava para morrer, ele vai te matar. Nisso, Jacó se manda. E aí, já consegui trazer duas situações aqui mais emblemáticas nessa história, mais marcantes na história de Jacó e sua família. Agora tem uma peregrinação de 20 anos até ele chegar no texto que a gente explanou aqui. 20 anos peregrinando, sabendo quem era o Deus de Isaac, quem era o Deus de Abraão, e o que ele já tinha feito. E ele teve algumas experiências com o mesmo Deus, porque o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, tinha promessa para Jacó. O mesmo Deus que nos trouxe aqui tem promessas para as nossas vidas. Tudo bem que a gente está falando do Antigo Testamento, não são conjunturas diferentes, depois a gente vai conectar todos os pontos. Mas são 20 anos. Ele se torna mais velho, constrói família, ele vai para a casa do irmão da sua mãe. Lá ele recebe as filhas,
as filhas de Labão, né, que era o irmão da mãe dela. Monta a família, tem 11 filhos, né? Depois vai ter Benjamim, mas tem 11 filhos, e querendo, era um homem abençoado, tinha família, tinha filhos, formou fortuna nessa viagem, mas ele não tinha o principal, que muitas vezes a gente está caminhando aqui e não tem o principal, parece que tem pela nossa história, mas não tem a presença dele. A gente acha muitas vezes que tem. A gente não está no ativismo, está na nossa correria, mas não tem profundidade. Mas esse Deus que conecta Jacó naquele texto é o mesmo Deus que se revela a nós. Porque se a gente se atentar ao texto, Jacó não faz nada. Mas o Deus que a gente está falando é o Deus da graça, da misericórdia, do amor incondicional. E o que eu trago para a gente aqui entender? Que independente de Jacó, Deus é o Deus do amor incondicional, que vai se revelar àqueles que ele tem promessa. Aqueles que estão sentados na igreja para se conectar com ele, para entender a palavra dele, para entender quem ele é. E essa é a missão hoje aqui. Vamos entender que todo esse tempo Jacó viveu aprisionado. Aquele estigma de ser um enganador, um mentiroso, um trapaceiro. Essa era a condição de Jacó. Mas não precisamos ser enganadores, não precisamos ser mentirosos, não precisamos ser para viver a mesma condição de Jacó. Podemos ser Jacó em outras coisas, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nas nossas frustrações, ou qualquer coisa que nos deixa no raso, não nos deixa viver no profundo com o Senhor. Porque essa é a condição que a gente está avaliando aqui. Um homem que conhecia o Senhor, mas através do seu pastor, através do seu amigo, através do seu irmão, mas ele não tinha uma relação com Deus. Ele não procurava Deus. Ele procurava o ensinamento de todos, mas Deus se revela no pessoal, no nosso íntimo. Ele tem algo particular para mim e para vocês. Nessa quinta-feira eu estive aqui orando, né, e meditando sobre a palavra, e o Espírito me falando para trazer a palavra de Jacó. Eu falei, Senhor, mas Jacó E aí teve uma coisa que pensando aqui, sentado aqui mesmo, sentado e pensando, Senhor, mas como é difícil se colocar como filho. Como é fácil eu ser membro, estar na igreja, mas ser filho. Me ensina a ser filho de verdade. Porque essa é a profundidade do Senhor. Ser filho. Se Ele se coloca como um pai, é porque Ele quer filhos. Ele não quer membros. Ele não quer que sejamos membros de uma igreja. Ele quer que sejamos filhos, ter esse sentimento, entender quem nós somos. O Senhor quer se revelar da mesma maneira que se revelou a Jacó e nos libertar
dessas coisas que nos paralisam, nessas coisas que nos limitam a viver. E aqui fala de resgatar a nossa identidade. Eu posso conhecer o Senhor, mas qual é a minha verdadeira identidade? Por isso que eu fiz aquelas perguntas. Quem é você? Quem é você? Vamos lá para o texto. O texto lá em Gênesis 32, 24. Fala lá, Jacó, porém, ficou só e lutou com aquele varão. Tá, lutou com aquele varão, mas como assim, se você falou que ele lutou com Deus? Vamos lá em Oséias 12. Oséias 12, 2. O Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e sua força lutou com Deus. Jacó resistia ao Deus que queria fazer. Aqui podemos também trazer para as nossas vidas. Deus nos chamou não para resistir. Deus nos chamou para vivermos o que Ele tem. Olha o que diz Jeremias 29. Porque eu sei bem os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, orareis a mim e vos ouvirei, e vos buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Amém? Voltando ao texto aqui, 25, vendo que não prevalecia contra ele, aqui é o seguinte, a gente fala da resistência que nós temos ao que Deus quer fazer. Jacó não procurou o Senhor foi a Jacó, o Senhor teve aquele encontro à noite com Jacó, e ali guerreou com Jacó. Mas que guerra foi essa? Que luta foi essa? Foi Jacó contra ele mesmo, contra a resistência de entender o que Deus queria fazer. Somos resistentes ao que Deus quer fazer. Eu vivo essa resistência volta e meia. Trazer a palavra aqui gera uma resistência. Parece simples, não, vou lá, vou estudar. Não é punk. Como assim? Eu vou falar o quê, Senhor? Quem sou eu para subir no teu altar e falar da tua palavra? E muitas vezes é assim que a gente se sente quando vai fazer alguma coisa para o Senhor. Mas essa palavra diz que não tem nada a ver comigo. Tem a ver com o que Ele quer fazer, porque é o que Ele quer fazer nas nossas vidas. Porque Ele é fiel às coisas dEle. E uma das coisas que eu posso dizer é o seguinte: Ele vai às últimas consequências para que a gente viva o melhor dEle. Porque foi assim com Jacó e assim com a gente. Quer ver algo que vai provar isso? Ele deu seu único filho por nossas vidas. Se isso não revela o que esse Deus é, quem somos nós? Quem era Jacó? Jacó, na essência dele e na natureza dele, era um enganador, um malandro, um mentiroso. E o que Deus tem com esse cara? Deus ama, independente dele, do que ele faça ou não faça. E muitas vezes a gente fica paralisado por causa dos estigmas, por causa das nossas emoções, por causa das nossas frustrações, ou coisas que a gente viveu com as nossas famílias, com os nossos pais, com os dedos apontados,
ou sei lá o quê. E a gente deixa de desfrutar o que o Senhor tem para a gente. Porque se a gente entende que é Ele que age, Ele que nos trouxe e Ele que traz a palavra, o que Ele quer revelar para você nessa manhã? Da mesma maneira que está revelando no meu coração. O amor dele, incondicional. Um relacionamento verdadeiro. A gente entra nessa palavra de busca de identidade e como é profundo isso e perceber que a gente não sabe nada. Né? Que a gente pode estudar, ser cheio da oratória e não ter o Senhor. Por isso que muitos hoje por aí, né, estão pregando em prol de seus próprios objetivos, enfim, todos sabem aqui, né? Não estou trazendo nada que ninguém sabe, todo mundo sabe. E o que fala quando fala de Deus e Jacó? Fala da intimidade. Por isso eu preciso me relacionar com Ele. Eu não preciso do outro para ter esse amor. Eu posso ir direto à fonte. Jesus Cristo nos levou direto à fonte, ao Pai. De nos livrar dessas cadeias que nos aprisionam. E como é bom saber disso, que tem um Pai apaixonado, que faz de tudo para conversar comigo, para falar comigo. Mas eu não entendo, porque eu tenho... Peraí, não é bem assim? Como assim? Não é. Se eu parar para analisar meu próprio entendimento, é limitado se eu colocar do lado do Todo-Poderoso, Deus de todas as coisas. Aquele que, quando eu estava vindo 2 semanas atrás, vindo para cá, o cara avançou ali do Avenida do Forte, pegou meu carro capotou. E caiu na pista contrária que vinha em direção e poderia ter pego em cheio se tivesse um carro vindo a toda. E poderia ter acabado, porque assim é a vida. Tudo é no piscar de olhos. E acabou. E o que eu fiz disso? Eu posso dizer que somos privilegiados de ter essa palavra. O mundo está lá fora, está de olhos fechados para isso que a gente vive aqui. Não quer. Porque é resistente. Porque no fundo quer. Mas essa resistência de Jacó é a mesma resistência que está lá fora. As pessoas continuam acreditando que são o que se tornaram pelas suas tretas e pelas suas coisas mundanas. Eu posso contar um pouquinho aqui quem eu era, rapidamente. Luiz foi um cara, filho de uma família disfuncional, um pai alcoólatra, a mãe lutava pelos 3 filhos, mas que se perdeu com 14 anos com o uso de cocaína, e foi ao fundo do poço, foi as últimas consequências para roubar toda a sua casa, vender para usar mais droga. Mas Deus tinha um propósito. Eu consigo, de certa maneira, parar de usar drogas ali quando eu tinha meus 18, 19 anos, e vivo uma vida, 19, uns 20 anos, vivendo, correndo atrás do trabalho, me casando uma vez, separando, casa de novo, separa e naquela loucurada que o mundo vive. Até que um certo dia, quando tudo desmorona, eu olho para uma igreja, ali, né, uma faixa, eu falei, eu vou lá, já tinha ido um monte
de lugares, buscando alguns tipos de ajuda em outras religiões. E cheguei naquele lugar e fui abraçado. Me tocou aquele louvor e eu derreti ali naquele dia. Da seguinte maneira, eu tinha 40 anos, né? Isso já fazem 11 anos. E ali eu me conectei e falei, cara, cheguei à casa do meu pai. É essa a minha casa. É isso que eu procurei a minha vida inteira. E aí me entreguei a isso. E vivo isso até hoje. E a partir disso, me tornei um homem abençoado. Conquistei minhas coisas de trabalho. Deus me deu aquela mulher linda. Lindos filhos. Tem aqui a Lulu. Tem o Lucas. Tem o meu filho Miguel, que já faz 15 anos. E a condição que ele me deu, o melhor disso tudo. Porque imagina o seguinte, o que é um guri de 14 anos? Eu tenho um filho de 15 anos. O que é um guri de 14 anos que resolve usar cocaína no Morro do Salgueiro, no Rio de Janeiro? É fundo de poço, irmão. É a morte. Não tem condição nenhuma emocional para nada. E se mete num negócio desse, prisão, cadeia. Se está vivo é por misericórdia. Mas o que eu quero trazer é que mesmo assim eu posso estar aqui e não ter relação com aquele Deus que me proporcionou isso tudo, cara. Mas não é por mim, porque eu nunca pedi nada. Ele me atraiu. Esse amor é bom, né? Esse amor me conectou. E eu vivo esse amor. Dizer que eu sou homem perfeito? Nem tá isso. Misericórdia. Estava aqui, derretendo na quinta-feira, tentando entender como é ser filho desse Deus maravilhoso que me chama de filho. Não sei. Continuo vindo. Ai, Jesus. Ai. É Ele. Esse é o nosso Senhor, que faz infinitas vezes mais. E é isso que Ele quer revelar nos nossos corações. A identidade que a gente não sabe que tem. Muitas vezes a gente está com o estigma do dependente químico. Eu trago essa história para vocês como reverendo. Não tem mais nada com a dependência química. Eu tenho uma história de transformação e de cura que Deus me deu. Mas eu preciso cuidar dela. Eu preciso fazer a manutenção dela. Mas não um cuidado como um mecânico. Não. Aprendendo a ser filho. Aprendendo a ser simplesmente filho. E foi isso que o Senhor quis com Jacó. E é isso que o Senhor quer com cada um. Mas o que me deixou mais, que achei mais interessante aqui é o seguinte, e não tem nada a ver com a minha história, com a tua história, é Ele e você. É o Senhor com você. E Ele vai revelar com o Espírito Santo dentro do teu coração. Eu já me perdi aqui no texto. Tava... Nosso pastor tem mais experiência aqui, aí eu me quebro aqui, eu tento me conectar de novo, mas amém, vamos lá. Voltando para o texto, né, que a gente está no texto.
que é interessante aqui, ó. 26. Deixe-me ir. Eu estava no 25. Vendo que não prevalecia contra ele resistência, tocou a juntura de sua coxa e deslocou a juntura de sua coxa, lutando contra ele. E disse: deixe-me ir, porque a alva subiu. Tinha feito o que queria. O Senhor tinha feito o que queria. O toque dele em Jacó. O Senhor fez o que queria. Que Jacó lutou. Não, Jacó resistiu, ele não queria. Porque se ele quisesse, ele já tinha se entregue lá atrás. Mas o que mostra de novo o amor dele, ele foi lá e cara, tu não entendeu? Então, cara, eu vou ter que te alejar. E aleijou Jacó. Jacó fica manco da coxa. Mas não quer dizer que o Senhor vai aleijar alguém aqui, não é isso que eu estou querendo dizer. É que ele vai às últimas consequências, como eu falei antes, a ponto de dar o filho dele para nos resgatar, para resgatar a nossa identidade. Depois disso acontecido, disse Jacó, já com o coração mudado. E aí Jacó diz aqui no texto: não te deixarei ir. Não tinha mais resistência. Se não me abençoares. Mas peraí, que bênção é essa? Jacó já era rico, muito rico. Jacó já tinha uma família, 11 filhos, 2 esposas e 2 concubinas. Naquela época podia ter 2 esposas e 2 concubinas. E os 11 filhos são os filhos que vão trazer as 12 tribos de Israel, e uma dessas tribos é a que sai Jesus. E é dessa história que a gente tem o nosso Salvador hoje. Da história de Jacó, o enganador, o mentiroso. Então o que a gente olha aqui não é a gente, é o nosso Senhor. E o Senhor pergunta aqui, ó, no 27. Eu não terminei ali sobre as bênçãos, né? Jacó rico, Jacó. O que era essa bênção? Era a bênção espiritual na vida de Jacó. Tá, então me dá a bênção. Eu quero ter a nova identidade. Lindinho. E foi isso que ele pediu para o Senhor. E aí sim, o Senhor pergunta para Jacó: qual é o teu nome? E Jacó disse: Jacó. Mas vamos voltar lá atrás, quando Jacó ia fugir. Como Jacó falou com o pai dele? Quando o pai dele perguntou: qual é o teu nome? Ele falou que ele era Esaú. Agora ele tem a oportunidade de dizer quem ele realmente era naquela condição. Sim, eu sou esse cara, eu sou Jacó. Então disse o Senhor: não se chamará mais Jacó, mas sim Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com homens e prevaleceste. Jacó aqui começa a viver a nova identidade dele. E o que ele fez para isso? A gente já falou, não fez nada. É graça, é amor incondicional, é algo que nem eu, você, ninguém aqui precisa fazer. Já recebemos. Isso tudo é de graça, esse amor. No 29 diz assim: Jacó lhe perguntou e disse: dai-me, peço-te a ter o teu nome, saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? Aí essa pergunta eu fiquei assim, pera, mas não respondeu, né? Por que perguntas? Aí eu fiquei ali meditando e tal. Tu já sabe quem eu sou, meu camarada.
Não precisa perguntar meu nome. Eu sou Deus. Só que tem uma coisa interessante na história de Jacó. Jacó nunca se refere a Deus como seu Deus. Sempre ele se referia a Deus como Deus de Abraão e Deus de Isaac. E como a gente muitas vezes lê na Bíblia hoje, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ali ele entendeu que aquele Deus, o Deus do pai dele, também era o Deus dele. É o Deus que se revelou para ele, é o que Deus que mudou a história dele, é o que Deus deu a nova identidade para ele, é o Deus que chamou ele de Israel. E ele começa a viver o extraordinário. É o que a gente pode viver, o extraordinário. E o que eu preciso para viver isso? O que cada um aqui precisa para viver isso? Para se tornar Israel? Parar de resistir. Como Jacó. Porque Deus está lutando por cada um aqui. É Ele que luta. A gente não luta. É Ele que entrega o filho. É Ele que faz tudo por nós. Nós não somos merecedor do que Ele faz. Éramos criaturas, perdidos, e somos ainda desejosos nos nossos pecados, nas nossas coisas particulares. Mas esse Deus não olha mais quando a gente entende e crê no Senhor Jesus. Deus olha para a gente como filho, porque a palavra nos confirma, como a gente leu no início, 2 Coríntios 5,17, pelo que alguém se está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Mas aí eu quero revelar mais alguma coisa que está lá em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, que tenha vida eterna. E eu vou mais além. Gálatas 3,26. Pois todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Como Jacó, realmente não merecemos nada. Nada do que Cristo fez. Ou nenhuma bênção de Deus eu sou merecedor. Ou alguém aqui se diz por direito de merecer, porque eu só posso falar de mim, cada um fala de si. Eu não sou merecedor desse amor, mas Ele me amou e me deu essa condição, me tirou, vou falar, como eu contei um pouco da minha história, me tirou daquele lixo, daquele inferno, que eu vou contar algo para vocês. O inferno não era usar a droga, o inferno era não saber lidar comigo mesmo, com as minhas emoções, com as minhas frustrações, com os meus sentimentos de pequenez, com as minhas vontades insanas de não querer mais viver. Esse era o pior do que a droga, porque a droga tu tira e depois você tem que conviver com aqueles sentimentos que faziam você usar a droga. Por esse que é o grande trabalho do resgate quando a gente entra num centro de recuperação. Trazer essa visão. Não tem mais a droga, mas tem aquele sentimento que fazia a pessoa usar a droga. Então é ali que tem que entrar. E ali não sou eu que entro, precisa entrar o Senhor. Porque é uma cura no espírito que só o Senhor pode dar. Contudo, a boa notícia é que o amor de Deus por você não é limitado por como você se sente ou por como você se vê. O coração do Senhor é grandioso. Olha o que diz João 1:12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Convidar o louvor.
E é disso que é a nossa identidade. Somos filhos desse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Na real, essa história que a gente vê em Jacó, ela nos traz porque Cristo fez por nós. O tamanho da busca do Senhor pelos seus filhos. E Ele continua lutando. E depois que a gente é alcançado por esse amor e se torna filho, a gente quer dividir esse amor. Não basta isso só para mim. Não basta. Eu preciso, mas muitas vezes eu sou resistente a isso. Porque a minha humanidade, a minha carne preguiçosa, as minhas tarefas, muitas vezes são maiores, mas o Senhor vai, cara. Vai, faz o que precisa fazer, cara. Não, Senhor, não precisa. Precisa, irmão. A gente precisa se movimentar. Mas a gente se movimenta não pela gente. Porque a gente resiste, luta, né? Cria situações. Mas Ele vai arrumar um jeito da gente viver os propósitos dele. Ele arruma um jeito de vivermos o propósito dele. E essa palavra, ela não é uma palavra lá na rua. Ela se conecta para os dele. Jacó era neto de crente, Jacó era filho de crente. Mas ele não queria viver as missões. Você consegue entender isso? Romanos 12 diz assim: e não vivam como as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Não vivam como as pessoas deste mundo. Não resistam ao que Deus tem. Mas aqui não traz uma... Eu trouxe esse verso aqui da seguinte maneira. Não é referência das pessoas lá fora. É referência da nossa identidade. Não vivam a antiga identidade. Entendam quem vocês são, entendam a revelação do Senhor para as suas vidas. E vivam o novo do Senhor. Para poder desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É disso que ele fala. Não preciso ter mais aqueles sentimentos que eu tinha quando eu vivia no mundo. Eu não preciso mais sofrer com as prisões emocionais. Nós vamos ter as nossas dificuldades. Mas nós temos um Pai, não um Deus, né? Porque o Antigo Testamento fala de Deus. Agora a gente tem um Pai, né? Porque somos conectados por Ele, por Jesus. E nesse caminho que o Senhor abre para cada um de nós, a gente pode desfrutar desse relacionamento. E é bom demais. Eu só tenho que me permitir aprender. Eu não vou saber de um dia para o outro e as coisas não vão acontecer pirlim-pim-pim. Não é assim. É um processo. Dia após dia, entrega por entrega. A minha confiança está em quem? Não é na minha... Eu preciso só aprender a orar. E quando eu oro no meu cantinho lá, Senhor,
me dá a mão aqui que está complicado. Pai, e eu não sei fazer isso. Eu não sei ser filho. Como é ser filho? Muitos têm dificuldade de ser filhos por paternidade. E é um outro processo. E é um processo delicado, profundo. Mas se eu entender que esse amor se conecta a mim e me liberta dessas prisões, aí a gente vive isso tudo. E aí é uma explosão. É uma explosão. É algo que, assim, quando a gente mergulha assim, nas palavras, é uma loucura que acontece de entender esse amor, de viver e a presença do Senhor, porque não é toda hora que o cara mergulha assim para trazer uma palavra. Eu preciso ser quebrado, porque eu sou resistente. Eu resisto, mas eu não quero resistir, mas o meu Pai é fiel, eu permaneço, e Ele vem, quebra mais um pouquinho, quebra mais um pouquinho. Amém, meus irmãos? Oh, how he loves us so.